sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaís Tenório, eu sou nova professora da disciplina de Cidadania, Moral e Ética. Hoje nós vamos estudar sobre os grupos de lazer e as regras para conviver em grupos. Esse tema da aula de hoje está lá no livro de vocês, tá? Eu estou aqui com o livro, eu vou estar acompanhando aqui ao lado. Vocês podem encontrar o assunto lá na página 41, tá bom? Vamos lá? Bom, a gente vai começar falando hoje sobre os grupos de lazer. Os grupos de lazer geralmente são pessoas que se reúnem em grupos para praticar atividades voltadas para o lazer. São grupos onde as pessoas desenvolvem e praticam as mesmas coisas juntos, né? Ou seja, são grupos ali que as pessoas se reúnem para fazer alguma coisa da qual elas gostam de praticar, que elas gostam de fazer juntas. Todos nós, em algum momento da nossa vida, participamos de grupos de lazer. Em algum momento a gente vai participar de algum tipo desse grupo de lazer. Por que, professora, a gente participa de grupos de lazer? Porque os grupos de lazer fazem parte dos grupos sociais. Os grupos sociais são aqueles grupos que a gente encontra na sociedade. Nós temos algumas espécies de grupos sociais além dos grupos de lazer, que são grupo familiar, grupo educativo, religioso, político, e nós temos o grupo de lazer. Bom, a gente acabou de ver o conceito do que é um grupo de lazer. Então a gente viu que o grupo de lazer faz parte aí dos grupos sociais. Mas dentro dos grupos de lazer nós temos espécies de grupos. Ou seja, são vários tipos de grupos de lazer. E aqui nós temos alguns exemplos dos grupos de lazer. Esses grupos de lazer têm várias espécies. Pode ser um grupo de futebol, um clube de dança, pode ser um grupo de videogame, ou seja, algo que seja relacionado com prazer. Se a pessoa tem prazer em dançar, ela vai participar de um grupo de dança. Se ela tem prazer em jogar futebol, ela vai participar de um grupo de futebol. Se ela tem prazer em estudar, por exemplo, ela vai ter um grupo ali de estudo. Então, os grupos de lazer fazem parte aí da nossa sociedade, da nossa vida como um todo, né? Então, todos nós, em algum momento, fazemos parte dos grupos de lazer. E é nos grupos de lazer que a gente aí aprende a conviver em grupo. Dentro do grupo de lazer, a gente aprende a conhecer e a pensar, a viver juntos ou com os outros. A gente aprende a ser, aprende a fazer, a se relacionar com as pessoas, né? Então, é nos grupos de lazer que a gente vai aprender a estar convivendo com outras pessoas. Então, a gente viu até agora que todos nós fazemos parte de grupos de lazer, né? Então, existem também dentro dos grupos de lazer as regras desses grupos. Se você faz parte de algum grupo, você deve saber as regras que tem naquele grupo. Geralmente, as pessoas não vão criar as regras, escrever num papel e dizer, olha, tá aqui a regra no nosso grupo. Não. Geralmente, as regras dos grupos de lazer, elas são desenvolvidas, elas são aplicadas por meio do bom senso. Vai de você, com bom senso, saber o que você deve ou não deve fazer ali dentro do seu grupo. Quais as atitudes que você deve tomar e aquelas que você não deve tomar que podem ali machucar, ferir outra pessoa. Então vai muito do bom senso, do que você deve ou não fazer. Por exemplo, se eu tenho meu grupo de lazer é meu grupo de amigos, que a gente se reúne ali para estar jogando Uno. Um exemplo. Esse grupo de lazer, eu sei que eu não devo fazer determinadas coisas, algumas coisas que vão machucar os meus amigos, né? Então eu não devo praticar bullying, eu não devo fazer coisas que vão deixar eles tristes e magoados comigo. Então eu devo ser respeitoso com o meu grupo de amigos. Isso foi a gente que decidiu no grupo de lazer? Não. Essa regra do grupo vem do meu bom senso, de saber que eu tenho o prazer em zelar por aquela amizade, em que eu gosto de cuidar dos meus amigos e eu não vou fazer as coisas que possam machucá-los e feri-los, né? Então eu não quero deixar ninguém triste no meu grupo de lazer, então eu vou agir com bom senso. Por isso existem algumas regras presentes em todos os grupos de lazer, não importa qual tipo de grupo. São regras muito básicas de convivência em grupos. Dizer sempre obrigado, com licença, ou me desculpe, né? Pedir por favor. Se você abriu alguma coisa, você deve fechar. Se você emprestou, você tem que devolver. Se você danificou, você tem que consertar. Então, se não é seu, peça emprestado. Se você sujou, você tem que limpar.
Então, assim, existem coisas que são as regras dentro dos vários tipos de grupos que a gente sabe que deve praticar e é coisas que a gente não deve praticar. Então, é isso de dizer as regrinhas básicas, né? Com licença, por favor, obrigado, que geralmente as pessoas falam que são as palavrinhas mágicas. Então, isso aí a gente tem que praticar sempre em determinado, independente do grupo que a gente participa, a gente tem que praticar as regras. Então, essas regras, assim, que são amplas e genéricas, a gente tem que praticar sempre, independente dos grupos que a gente participa, porque isso é uma coisa que a gente pratica que é importante o quê? Para a convivência em grupo. Independente do grupo, a gente deve o quê? Praticar essas boas maneiras, né? Não é verdade? Você pode acompanhar lá na página 48 o tema sobre as regras para conviver em grupos. Essa parte é muito importante porque a gente vai aprender sobre por que é importante as regras para a gente conviver em grupos, né? Então, é basicamente porque a gente precisa garantir a boa convivência em grupo, né? Então, para a gente conviver bem em grupo, a gente tem que obedecer às regras que são estabelecidas. Também há outras espécies de regras para conviver em grupos, que são aquelas regras que a gente encontra nos ambientes coletivos, no cinema, no teatro, na praça, na piscina e outros lugares que são ali de convívio coletivo. Então, essas regras, elas são mais de forma geral. Por exemplo, quando a gente vai ao cinema, a gente tem regras ali que são próprias daquele ambiente coletivo, onde muitas pessoas vão estar convivendo em grupos ali. Então, qual é a principal regra de quando a gente vai ao cinema? É fazer silêncio. Mas tem outras regras, não tem? Não usar o celular durante o filme, não pisar na poltrona da frente, nem colocar o pezão lá. Então, tem tudo isso. Então, são várias regras para aquele ambiente coletivo que é o cinema. Tem outro exemplo, a piscina. A piscina também é um ambiente coletivo. Qual é a principal regra da piscina? Que a gente tem que utilizar um traje adequado de banho, né? Um biquíni, um maiô, uma sunga. Então, é uma regra para aquele ambiente, que é a piscina. Também há outras regras na piscina. Qual é? A gente não tem que praticar atividades que vão ser perigosas, né? A gente não vai fazer nada que seja perigoso, coloque a nossa vida, a vida de outra pessoa em risco. Então, nesses ambientes coletivos, a gente tem regras para que a gente aprenda a conviver coletivamente, para que a gente tenha uma boa convivência em grupos. Então, para que a gente tenha uma boa convivência em grupo, é necessário que a gente obedeça a essas regras que são estabelecidas nos grupos e que a gente encontra aí nos ambientes coletivos, como o cinema e a piscina. Você já parou para pensar se cada um fizesse aquilo que quer, se você fizesse sempre o que quer, ou se a outra pessoa fizesse sempre o que ela quer, sem pensar no próximo, sem pensar se eu vou estar ferindo, se eu vou estar lesando o direito de outra pessoa em participar daquele ambiente coletivo? Então é por isso que existem as regras, para que a gente o quê? Saiba o nosso lugar, que a gente respeite o nosso lugar, que a gente respeite o lugar do outro. Então, não obedecer às regras significa desrespeitar o direito de outra pessoa em utilizar o ambiente coletivo. Tipo no cinema. Da mesma forma que você quer ir lá e assistir o filme, você quer silêncio. Da mesma forma, a outra pessoa que vai ao cinema, ela também quer assistir o filme e ela precisa de silêncio. Então, é uma troca mútua, né? Você respeita as regras e a outra pessoa também respeita as regras. Então, assim, a gente consegue conviver bem em grupos e a gente consegue participar e aproveitar aquele ambiente coletivo que é o cinema. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre os grupos de lazer e as regras para conviver em grupos. A gente aprendeu aí sobre o que são os grupos de lazer, aprendeu sobre as espécies, os tipos de grupos de lazer, aprendeu também que são importantes as regras para conviver em grupos e também as regras para conviver em ambientes coletivos. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, a gente está por aí. E não esqueçam de fazer a atividade no livro na página 42 à página 45, que é sobre esse conteúdo. É muito importante que você faça a atividade, porque você vai fixar o conteúdo que a gente acabou de ver. Você vai ler o texto da página 41, vai fazer a atividade da página 42 e ler continuando o assunto até a página 45 com a atividade. Tudo bem? Então até a próxima aula, até a próxima videoaula e tchau, tchau!